Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. O meu trabalho, o Currículo Funcional Natural e a BNCC, como ferramentas para a inclusão escolar na educação infantil, está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, Comunicação e Cultura, da UERJ Duque de Caxias, da FEBEF. Beatriz é minha parceira de mestrado e a professora Edicleia, a terceira autora, é a minha orientadora. E esse trabalho é relevante porque a inclusão de crianças autistas na educação infantil, ela se aproveita de uma janela de oportunidades que a neuroplasticidade oferece para o desenvolvimento do indivíduo. Então, nós vemos como muito importante se dedicar ao estudo da inclusão de crianças autistas na educação infantil. E há uma diversidade de perspectivas sobre infância e escolarização. O histórico que a gente tem de escolarização da educação infantil no Brasil, ela já foi assistencialista e desde a década de 80, início dos anos 90, a gente tem um processo de profissionalização desse serviço, desse atendimento às crianças. Então, a gente está lidando com um processo já longo de superar a mera matrícula e dar a essas crianças permanência com qualidade e, no caso das crianças autistas também, agora a acessibilidade. E há um conjunto de leis que vão garantir tanto a matrícula, o acesso, quanto a qualidade, que é a acessibilidade. Com a Constituição, a gente vê a educação sendo estabelecida como um direito inalienável para todas as crianças, né? Com o ECA, a gente vai ter essa regulamentação do segmento educacional, né, em termos legislativos. Com a LDB, a gente vai ter a institucionalização da educação infantil como primeira etapa da educação básica. Isso significa recursos, isso significa produção técnica a respeito, isso significa aumento da qualidade na oferta de serviço. A gente também vai ter, por outro lado, quando a gente fala de inclusão de criança com deficiência, a gente vai ter, no início da década de 90, mais precisamente 94, um marco, que é a Declaração de Salamanca, que vai colaborar para essa conquista de direitos e o estabelecimento de políticas de inclusão escolar, e dela vai derivar uma série de legislações. E aí, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, lá em 2006, a gente vai ter os governos assegurando, se comprometendo em implementar políticas públicas para garantir, né, os apoios, as adaptações necessárias para as pessoas com deficiência terem direito a uma educação que seja realmente inclusiva e de qualidade. É, com a Política Nacional da Educação Especial, em 2008, todos esses princípios vão ser regulamentados. A gente tem também a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma verdadeira revolução no sentido de estabelecer e aprofundar direitos, e a Base Nacional Curricular, que é o documento que a gente vai analisar para fazer essa correlação entre educação infantil e educação inclusiva. Então, a nossa proposta de análise é analisar criticamente a articulação do currículo funcional natural e da Base Nacional Comum Curricular. Na nossa pesquisa, a gente tem o currículo funcional natural como o nosso motor, como o nosso elo de implementação da inclusão dentro da educação infantil. Então, a gente quer verificar como se dá esse diálogo com o currículo funcional e a Base Nacional Comum Curricular. Para isso, a gente vai fazer uma análise crítica desse documento. Esse documento, ele dialoga com os princípios da educação inclusiva, da educação especial. Essa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento curricular, ela pode ser uma aliada para a implementação do currículo funcional natural? Essas interrogações, essas perguntas, a gente vai tentar desenvolver ao longo desse trabalho. Então, como é que a gente fez o estudo? A gente fez uma pesquisa teórico-conceitual, com análise documental, revisão bibliográfica, consultamos esses documentos, legislação pertinente à educação inclusiva, a BNCC para educação infantil e produção acadêmica especializada sobre currículo funcional natural. E o foco da nossa análise foi buscar essas divergências e convergências entre a BNCC e o currículo funcional natural.
pensando na aplicabilidade, no para o desenvolvimento de habilidades funcionais e autonomia de crianças com TEA. E o que que a gente começou a perceber? O que que a gente percebeu analisando primeiro a BNCC? Ela traz alguns avanços que a gente vai comentar. Primeiro, ela traz um fortalecimento da educação inclusiva no seu documento. Então, ela vai ratificar direitos de aprendizagens universais, né? Ela vai trazer, reafirmar, né, que a inclusão plena da população é um direito e papel da escola. Então, ela vai reafirmar esse compromisso com a promoção de uma educação inclusiva. Ela valoriza o contexto sociocultural, a vivência das comunidades, né? E também ela traz um compromisso com o reconhecimento da diversidade e da promoção da equidade. Só que há buracos vazios dentro da BNCC no que diz respeito à inclusão. O que que é inclusão para a BNCC? O que que é equidade? Por quê? Ela é genérica. Quando ela fala de inclusão, ela não se refere é, continuamente à deficiência, à inclusão da pessoa com deficiência. Então, falta usar esse termo dentro do documento com frequência. Eu contei rapidamente o uso do termo deficiência, encontrei 2 vezes apenas. Fiquei até incomodada com o meu achado e fui buscar bibliografias que já tinham feito análise da BNCC. E a crítica é recorrente. Pouquíssimas citações sobre deficiência dentro do documento. Então, o sentido que a BNCC usa para inclusão é genérico, se refere à inclusão social, cultural, étnica, mas não fala da pessoa com deficiência. E aí, como ficam as práticas pedagógicas se a gente não tem o conceito de deficiência sendo contemplado? Você não tem um aprofundamento conceitual, metodológico, pedagógico. E aí o professor não tem dentro do documento essas orientações para implementar práticas inclusivas para as pessoas com deficiência. Então, um documento que tem uma inclusão genérica, ele acaba invisibilizando essas pessoas, essas crianças. O que no caso da educação infantil é muito grave, já que a gente está apostando que a educação infantil é um momento de aprendizagem de neuroplasticidade que pode ser aproveitada para ganhar habilidades e diminuir dificuldades futuras, a gente está usando de maneira pouco proveitosa um documento que deveria auxiliar os professores a implementarem estratégias inclusivas produtivas. Então, a BNCC traz uma invisibilidade à pessoa com deficiência, ela não traz um diálogo com teorias, com teóricos, que tem uma produção é, relevante no campo da educação especial, tanto que alguns conceitos sobre transtorno do espectro autista, sobre altas habilidades, eles não são contemplados. Então, acaba ocorrendo uma incoerência com a legislação, né? Existe uma legislação que defende a inclusão da pessoa autista, da pessoa com deficiência, e um documento que é curricular, documento curricular, ele acaba não trazendo essa visão, essa perspectiva, esse direito para os seus textos, para as suas páginas. O currículo funcional natural, por outro lado, é uma abordagem, uma estratégia pedagógica que a gente vê como muito relevante para suprir essas lacunas que a BNCC vai trazer. Por quê? Porque o currículo funcional natural ele vai priorizar habilidades, né, o desenvolvimento de habilidades, práticas pedagógicas que vão viabilizar essas habilidades para utilização imediata ou a médio prazo na vida do aluno, por exemplo, para a criança autista é muito importante. O olhar nos olhos. O olhar nos olhos, olhar para o emissor da mensagem é importante para o processo de aprendizagem. Como é que a criança aprende se ela não olha para o professor? Como ela se comunica com o colega se ela não olha para o colega? Então, é uma habilidade imediata que precisa ser desenvolvida de alguma forma. E natural, por quê? Porque ela vai utilizar procedimentos de ensino similares a situações do cotidiano, ao ambiente do cotidiano. E o currículo funcional natural, ele preza por ser uma abordagem divertida para a criança, através de brincadeiras, através de alegria, né? E é esse o objetivo, tornar o nosso aluno mais independente, mais produtivo, socialmente aceito. E é uma abordagem curricular que foge do currículo meramente acadêmico. Então,
O currículo funcional natural, ele vai, de certa maneira, fugir da generalização da BNCC, já que ele vai ser centrado nessas habilidades, nessas necessidades que são particulares para cada aluno, né? Ela não, o currículo funcional natural, ele não traz um novo com conteúdos distintos, mas ele vai trazer abordagens diversas e metodologias de ensino diversas para esses mesmos conteúdos. Não é fazer um currículo diferenciado para o aluno, mas um currículo flexível, personalizado, mais do que a BNCC está propondo. E vai transformar, brincar situações de cotidiano em situações de aprendizagem, né? Valorizando interação social e autonomia nas atividades do cotidiano. E como é que o currículo funcional natural, ele potencializa a aprendizagem de crianças com TEA? Ele vai trazer, gente, estratégias diferenciadas para o ensino de habilidades adaptativas e atividades funcionais. Porque o currículo funcional natural, ele vai na direção da promoção da autonomia. Vai priorizar o desenvolvimento de práticas pedagógicas que visam atividades da vida prática e atividades da vida diária, que vão incluir alimentação, higiene pessoal, habilidades sociais, que é o conversar, que é a troca de turno, ouvir o colega, comer sozinho, avisar que quer ir ao banheiro, que quer beber água, expressar demanda, né? E são habilidades fundamentais para a criança ter independência e qualidade de vida. São sementes para essa autonomia que a gente espera do adulto. Vamos começar, então, na educação infantil, através do que? Do currículo funcional natural. Então, o currículo funcional natural, ele vai trabalhar dentro do ambiente natural da criança, com contextos de ensino dentro do cotidiano. E, por isso, ele vai facilitar que essa aprendizagem seja generalizada, né? E ainda, o currículo funcional natural, ele também valoriza o papel da família. A família é muito importante no processo, porque ela dialoga com a escola, expressando as demandas, as necessidades, as dificuldades que aquele indivíduo tem na vida em família, e isso é importante a escola fazer parte disso, se envolver com essas dificuldades e buscar outros caminhos, né? Afinal, a gente também, enquanto escola, deve ser rede de apoio para essas famílias, né? A escola tem esse papel social, é, e o currículo funcional natural, ele também tem uma outra vantagem, que ele foca nas habilidades da criança e não nos erros. O modelo biopsicossocial de ver a deficiência é isso, né? A gente não olha a doença, a deficiência, a gente olha as possibilidades, a funcionalidade, a habilidade do sujeito. E o currículo funcional natural, ele vem nesse sentido. E isso vai gerar também um ambiente de aprendizado positivo e vai aumentar a confiança e a motivação dessa criança para ela continuar aprendendo. Então, que conclusão que a gente chega? A BNCC ela vai contribuir no sentido de espraiar esse arcabouço legal e também a ideia da aprendizagem universal, né? Então, no aspecto macro, a respeito da inclusão, a BNCC ela tem os seus acertos, mas ela peca quando a gente, como professor, vai estar para o micro, bota lente micro. A prática, a metodologia, a personalização do ensino para o TEA não está ali, não está expresso. E o professor? Como o professor fica se ele usa esse documento, somente esse documento, para a sua prática docente? Ele acaba invisibilizando a criança com TEA, né? Então, é fundamental uma revisão do documento, primeiro, para incluir teóricos, práticas, conceitos que deem conta da educação especial, da educação inclusiva no sentido da pessoa com deficiência. É preciso também investir em formação para os professores, para que eles consigam incluir essas abordagens metodológicas que deem conta dos processos de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência, já que a inclusão ela é além dessa presença física em sala de aula no espaço escolar. Inclusão da pessoa com deficiência é adaptação curricular, é personalização do ensino, é valorização dessas habilidades funcionais, é adequação dos suportes, né? A escola tem que se adaptar à pessoa com deficiência, não a pessoa com deficiência se adaptar à escola. Então, é preciso uma revolução no espaço escolar e também nos trabalhadores, na cultura escolar, para que essa pessoa com deficiência possa exercer o seu direito à escolarização de maneira plena. E para isso as políticas públicas precisam apoiar essa formação continuada dos professores, como a adoção de currículos funcionais, que é a nossa proposta, e a gente percebe a validade, a produtividade deles, no sentido de oferecer às crianças com autismo um maior desenvolvimento das suas habilidades. Então, muito obrigada por nos escutar.
Espero ter conseguido comunicar as minhas ideias e espero comentários, críticas, sugestões sobre o nosso trabalho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.